Vou chamar a Rita Mundim para dividir tela comigo. Rita, seja muito bem-vinda e boa tarde. Sempre um prazer dividir tela com você. Ei, Vitor, boa tarde. E a gente está dividindo tela aí com um recorde no Ibovespa, né? Hoje é dia bom, desde a semana passada que a festa não para. Pois é, recorde atrás de recorde, Rita. Hoje ultrapassando o patamar de 183 mil pontos pela primeira vez. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Queria começar conversando antes sobre os números do IPCA 15, né, de janeiro, essa prévia da inflação oficial do país, 0,2%, pelo menos nessa primeira metade de janeiro, Rita, com um destaque que eu chamo para você, desse incremento dos preços de alimentos e bebidas depois de uma série de reduções, né, de arrefecimento do preço de alimentos. Esse incremento ele veio para ficar? Olha, Vitor, é aquilo que mais nos incomoda, né? Quando a gente tem a virada do ano, você tem um reajuste quase que em tudo, né? Porque aumenta aí o valor do salário mínimo, então o pessoal tenta capturar a margem. E o que a gente não pode parar de consumir? Alimentos, né? Então houve sim, depois de 7 meses consecutivos em queda, e nós tivemos, dentre as razões, os motivos dessa queda, até lá o próprio tarifaço do Trump, né? Questões sazonais, de safras melhores, etc. Mas agora temos esse reajuste aí de virada de ano. A gente vê isso nos alimentos e vê também, por outro lado, a queda nas passagens aéreas. Quer dizer, as companhias aéreas surfaram nas férias e agora nós tivemos nas passagens aéreas um dos itens dentro do grupo de transportes que ajudou a diminuir a alta da inflação. A inflação em relação a dezembro, ela desacelerou de 0,25 para 0,20, mas em 12 meses nós estamos com a inflação na meta, né, no teto da meta, 4,5% no acumulado de 12 meses. Mas voltando aí, o que virou, o que subiu, o que está incomodando na virada? Plano de saúde, por isso que o item que mais subiu, né, nessa inflação de janeiro, nessa prévia da inflação de janeiro, foi o item de cuidados pessoais, artigos de higiene, quer dizer, e os planos de saúde entraram aí. É o reajuste de plano de saúde, tivemos também esse aumento na alimentação, no grupo de alimentação e bebidas. Vou pegar aqui os destaques, né? Nós tivemos altas no tomate, aí já é uma questão de chuva, né? Tivemos altas no tomate, na batata inglesa, das frutas e das carnes. Quedas no leite longa-vida, arroz, o leite longa-vida caiu quase 8%. Arroz, café moído. Mas a alimentação fora do domicílio aproveitaram para aumentar o preço do lanche e da refeição. É a virada de ano, é o reajuste no salário e as coisas tendem talvez a se arrefecerem daqui a um tempinho. Mas é isso, virou o ano, todo mundo aproveita para reajustar, principalmente aquilo que é essencial, que a gente consome mesmo, que é alimento. E pensando nessa característica da inflação brasileira dos últimos tempos, essa premência de um incremento, de uma existência de uma inflação de serviços praticamente estável. A gente acompanhou pelo menos os serviços subjacentes, né, esses que excluem alguma volatilidade, vindo abaixo do esperado, inclusive. A gente tem alguma perspectiva disso, pelo menos compor as estratégias de comunicação por parte do Banco Central na reunião de amanhã? Isso pode ser pautado, pode ser um dos aspectos que vão estar na agenda, ou pelo menos sob a lupa do Comitê de Política Monetária? Existe, né, essa preocupação constante de uma inflação de serviços rodando muito acima da média, né? Nós temos uma inflação rodando a 4, a inflação de serviços rodando a 6. Mas eu acho que o que pode ser pensado pelo Banco Central é exatamente essa loucura de fluxo entrando no Brasil, graças às loucuras de Donald Trump. Então nós temos um fluxo, há uma recomposição das carteiras globais, com o Brasil, pelo seu tamanho, pela liquidez de suas empresas blue chips e pela penetração que elas têm sendo negociadas em outras bolsas, o que permite as operações de arbitragem.
Então eu acho que a queda do dólar pode ser pensada amanhã, porque foi uma queda muito forte e até certo ponto inesperada, porque os Estados Unidos estão deixando de ser o porto seguro dos investimentos e o dólar perdendo muito essa capacidade de ser a moeda de reserva do mundo. Então o dólar tem caído em relação às principais moedas do mundo e em relação às moedas de países emergentes. E a gente tem que olhar, Vitor, porque esse rebalanceamento das carteiras, ele está contemplando outros mercados emergentes. Então se a gente olha, a Bolsa da Colômbia subiu 24% em dólar, até ontem, a do Brasil 15%, né? A do Chile 14%, a do México 10% e o S&P 500 1%. Então, o que está acontecendo é uma perda de hegemonia americana em relação a ser o centro financeiro do planeta. Pelo medo, pela instabilidade provocada por Donald Trump em nível local nos Estados Unidos e em nível global, os investidores estão fazendo alocações em mercados emergentes que estavam depreciados e aqui no Brasil a nossa bolsa, por causa da nossa taxa de juros, ela estava extremamente descontada e agora nós temos também uma sinalização por causa desse comportamento do dólar, desse comportamento inflacionário, uma sinalização clara de que os juros devem sim começar a cair em março, mas eu acho que principalmente por essa queda forte da moeda americana, que é reflexo da entrada de capital estrangeiro. Então a gente vê isso no dólar, vê isso no volume da B3, a gente já discutiu aqui, era um volume ridículo, era um volume de 20 bilhões, 18 bilhões, 15 bilhões, a gente pelejando, a gente viu um volume de 24, 25, e agora a gente só fala de volumes acima de 30, 35, 40 bilhões, ou seja, é realmente dinheiro entrando. E é esse dinheiro entrando que derruba o dólar e é esse dinheiro entrando que sustenta esse novo patamar de preços do Ibovespa, porque se o dinheiro para de entrar, a bolsa para de subir. Pois é, né, Rita? Você mencionou esse aumento do nível de incerteza lá nos Estados Unidos. Lembro, inclusive, quando a gente conversou enquanto acontecia o mais longevo shutdown da história dos Estados Unidos. Eu comentei com você, lembro na ocasião, que ganhamos pelo menos um respiro até que essas discussões acerca do financiamento do governo, da máquina pública, tivesse que ser rediscutido pelos democratas e pelos republicanos. E pensando nesse nível de estabilidade, vemos, portanto, esse impacto muito positivo para a gente. Uma moeda mais valorizada e o nosso índice Bovespa renovando seus movimentos de máxima. Mas eu queria entender, Rita, por que buscar ativos de risco, ativos de renda variável, quando se tem, como a gente comentava anteriormente, uma Selic completamente restritiva, mas que paga prêmios altíssimos, né? Mas eles não deixaram de buscar a renda fixa no Brasil, não. Mas acontece que você tinha um nível extremamente elevado do Bitcoin, você tem o ouro e a prata em níveis que a gente nem pensava no início do ano, e isso tudo no efeito Trump. Aí você começa a buscar aquilo que está mais descontado do que aquilo que já valorizou em alternativa ao dólar. E o que estava descontado e que não havia valorizado ainda em alternativa ao dólar eram as bolsas dos países emergentes, que agora estão recebendo esse fluxo. Então, realmente, é um reposicionamento de carteira em detrimento de empresas americanas que viveram o seu período áureo até o final do ano passado com a bolha ou não da inteligência artificial. Então, as ações americanas, o ouro, a prata, estava tudo, o Bitcoin, estava tudo lá em cima. Então, um nível extremamente elevado de preço estão, as bolsas pararam de receber tanto fluxo, existe o medo do estouro de uma bolha de IA e os emergentes começaram a ser beneficiados, seja na renda fixa, como é o caso do Brasil, seja na renda variável, como é o caso do Brasil, porque nós temos uma liquidez que a maioria dos países não tem. Então, nós temos liquidez, nós temos empresas exportadoras de commodities e nós temos os bancos que nunca performaram tão bem exatamente por causa do nível de juros. Então, Petro, Vale e bancos estão formando esse tripé que vem atraindo a maior parte dos recursos dos estrangeiros, além da própria renda fixa.
tem os nossos problemas aqui dentro de casa, né? Dá para dizer que o dólar, por exemplo, não está em patamares, ou melhor, né? O nosso câmbio ele não está tão valorizado frente ao dólar exatamente por causa do cenário fiscal. E eu queria entender também se, com essa perspectiva, hoje temos, né, praticamente precificado que tanto o Fed quanto o Banco Central vão manter as taxas inalteradas, mas pensando ali a médio, curto, médio prazo, dá para a gente classificar que esse diferencial de juros pode continuar atraindo capital para o Brasil ou não? O início do ciclo em março já torna o Brasil menos atrativo para os olhos do estrangeiro? É uma taxa muito alta, né, Vitor? Esse capital especulativo ele vai permanecer aqui até o final do ano, porque nós estamos projetando terminar com a Selic em 2 dígitos, de 12,25, e o que a gente tem que colocar na mesa, porque nós estamos tendo no Brasil hoje uma janela, né, muito benéfica, que você tem o Trump lá colocando pressão no mundo inteiro e deixando, né, de valorizar, o próprio Trump tirando a credibilidade do Banco Central, tirando a credibilidade do investimento nos títulos do Tesouro e tornando o dólar mais vulnerável. Então o Trump criou esse ambiente para que os investidores globais pensassem numa realocação. Agora, aqui no Brasil, nós estamos em ano de eleição. E nós vivemos um momento também, que você pensa bem, nós estamos aí com o Fundo Garantidor de Crédito pagando os investidores que estavam ali no Banco Master. Então, esse dinheiro, acredito que ele deve ser realocado aonde? Nos grandes bancos, que estão valorizando, inclusive em função disso, né? Então, eles devem estar recebendo a maior parte desse dinheiro que está sendo pago àqueles investidores que estavam no Master, né? É um dinheirão que está entrando aí. E nós temos a proximidade de um processo eleitoral mais, digamos assim, mais próximo da realidade, que vai trazer volatilidade. Então, nós não chegamos lá ainda. Então, eu acho que pode estar havendo até uma antecipação de alta, né? Então vamos aproveitar essa janela, vamos comprar Brasil, vamos vender dólar aqui, vamos comprar Brasil, mas a partir do momento em que o processo eleitoral é colocado na mesa e que a gente começa a ter a verdade nua e crua dos números, vão sair agora os números de dezembro, né, das contas públicas, a relação dívida-PIB, o nosso déficit nominal, quanto que nós pagamos de juros em 2025. Então isso começa a trazer aquela ansiedade do futuro que nos espera, porque as contas estão indo para um buraco negro, né? Então isso aí foi meio que colocado de lado pela virada do ano, com o Trump sendo o protagonista, né, dos movimentos do mundo. Mas os nossos problemas, eles estão aí, o Banco Central deve apontá-los no comunicado, na ata. Então, o comunicado e a ata dessa reunião serão muito importantes para ver como que a autoridade monetária está enxergando o cenário para frente, né? Que o Banco Central tem trabalhado com o terceiro trimestre de 2027, para que a política monetária comece sim a surtir os efeitos, para que a inflação chegue no centro da meta, que é 3%. O Galípolo sempre falou, e uma inflação a 4%, ela é muito mais próxima do teto do que do centro, e o Banco Central está perseguindo o centro. E para atingir esse centro é necessário que política monetária e política fiscal andem na mesma direção, o que não é normal em ano de eleição no Brasil. E já estávamos com a política fiscal expansionista antes do ano eleitoral. Então, imagine o que pode vir agora. Então, vamos aguardar. Acho que da mesma forma que esse dinheiro está entrando, teremos um ano volátil, a gente pode ter movimentos bruscos, né, de entrada e saída de recursos, principalmente na renda variável. E, repito, estamos em ano eleitoral e não é perfil desse governo fazer política fiscal restritiva. Não é perfil do governo cortar gastos. Pelo contrário, expandi-los, esse é o perfil desse governo. Muito menos em ano eleitoral, né, Rita? A gente conversou com Rita Mundin aqui. Isso.
Sempre um prazer dividir tela com você, Rita. Muito obrigado.